Uma outra coisa que eu quero falar também, que é muito polêmico, que eu recebo também muita questionamento, muito paciente perguntando, é sobre o T3, né? Então, eu tenho hipotiroidismo, por que que ninguém me dá T3? Então, para começo de conversa, se ninguém te dá T3, né, ou quase ninguém, é porque realmente não existe uma evidência científica robusta da necessidade do uso do T3. Então vamos lá. O T3 é realmente a forma biologicamente ativa do hormônio da tireoide, certo? Só que no nosso organismo a gente tem umas enzimas que se chamam desiodases, que é o que transforma o T4 em T3. Então, assim, uma dúvida que as pessoas têm, poxa, mas eu já tirei minha tireoide, eu fiz iodo e queimei minha tireoide e eu preciso de T3 porque eu não produzo mais nada. Veja, as tuas desiodases, que são as enzimas que transformam lá na célula-alvo o T4 em T3, estão ativas. Então, assim, você não precisa de T3. Qual que é a grande indicação de T3? É assim, a gente já repôs T4, a gente já viu todo o estilo de vida do paciente, a gente já excluiu todas as causas dos sintomas dele e realmente ainda ele se sente muito cansado, muito indisposto, realmente ainda está muito sintomático. Aí, nesses casos, porque são raros os casos de necessidade de T3, é só quem tem algum dismorfismo nessas enzimas que converte o T4 em T3 que talvez você precise usar o T3, que é a forma ativa. Então, assim, por que não tem T3? Porque o T3, ele é uma medicação muito difícil de formular. Aí você pergunta, não tem T3 na farmácia para comprar? Não, não tem, tá? Porque se ele é difícil de formular, certo? O T4 já é muito difícil, já tem que ter muitos cuidados. Quem usa o hormônio da tireoide sabe que ele vem em blister diferenciado, não pode pegar sol, não pode tirar da caixinha. Então, é um hormônio que tem que ter cuidado. Então, primeiro, T3 só tem na manipulação. Então já começa por aí. O nome já fala, manipulado, né? É micrograma. Então, assim, tem que ter uma precisão para fazer isso manipulado muito grande. E a gente não tem como dar a certeza que foi manipulado aquilo que eu pedi. Porque é micrograma, é muito pouco, certo? Então, já começa por aí. O problema da manipulação. O segundo problema é que ele tem uma meia-vida, ele dura no organismo muito pouco. Então você teria que tomar, pelo menos para ter efeito, 2 vezes ao dia. E quem é que vai conseguir usar uma medicação de uso contínuo 2 vezes ao dia, sendo que tem o T4 que vai fazer esse efeito, entende? Então, assim, por que não dá para todo mundo? Primeiro, porque é difícil de fazer e manipular. Segundo, porque a meia-vida dele é ruim, né? Então você tem que tomar no mínimo 2 a 3 vezes ao dia para ter todos os benefícios da medicação. E é raríssimo os casos, tá? Que vão precisar de T3 para melhorar os sintomas. Mas assim, tem alguns pacientes que precisam? Tem. Tem como a gente testar? Assim como às vezes a gente faz teste terapêutico, né? Com o hipotiroidismo subclínico? Tem. Eu já fiz isso com alguns pacientes. A gente manda manipular numa farmácia de manipulação de confiança. A gente tenta ver se ele se sente melhor, se ele se sente mais disposto, se os sintomas melhoraram. Se melhoraram, a gente mantém, entendeu? Sabendo que ele vai ter que ser pelo resto da vida, assim como é o T4, né? Então, assim, não é comum usar T3, certo? É uma medicação que a gente tem que ter cuidado, porque se formulada errada, ela é a forma biologicamente ativa, pode dar um hipertiroidismo, né, medicamentoso, então pode ter risco de aumento de frequência cardíaca, pode ter outras alterações que são perigosas, né, que tem que ver realmente o risco-benefício disso aí, tá?